Fala galera, boa noite. Aqui quem fala é o professor Antônio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Era Vargas. A gente vai falar mais propriamente sobre o contexto, os antecedentes desse período. Para isso a gente vai voltar um pouquinho lá atrás, com o início da República no Brasil. Bom, o período republicano do Brasil ele começou em 1889. Então, antes de 89, o Brasil era um império, ou seja, governado por um imperador ou por um rei, né? No caso, Dom Pedro II. A partir de 89, o Brasil passou a ser uma república, ou seja, quem governava passava a ser um presidente eleito por um determinado período, né? No entanto, a partir de 89, né, você tem dois primeiros presidentes que são militares, né, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e por isso esse período também é conhecido como República da Espada, devido à presença militar. Só a partir de 1894 que foi eleito o primeiro presidente civil, ou seja, um presidente que não era militar. A partir de então começa um período no Brasil conhecido como República Velha ou República das Oligarquias. Por que República das Oligarquias? Bom, basicamente nesse período, né, de 1894 até 1830, existia um revezamento entre as elites de São Paulo e de Minas Gerais no governo do Brasil. Por isso esse período também ganhou o nome de política do café com leite. Por quê? Bom, São Paulo e Minas Gerais eles eram os dois maiores colégios eleitorais. São Paulo era um grande produtor de café e Minas Gerais era um grande produtor de leite. Então os dois eram dos maiores colégios eleitorais e basicamente ficavam revezando no poder. Então no ano São Paulo indicava um candidato à presidência da República e no outro Minas Gerais indicava outro candidato. E eles ficavam nesse revezamento. É claro que essa política também causava vários descontentamentos. E um dos grupos que tinham grande, representavam a oposição e que tinham descontentamento com isso eram os militares, né? Existia uma grande oposição dos militares, principalmente devido também às condições dos militares. Então os militares não recebiam um soldo decente, de certa forma, para aquela época. E eles não tinham próprios materiais, faltava armamento, faltava medicamento para eles. Então faltava uma série de materiais para eles pudessem trabalhar. Além disso, eles também defendiam uma política moralizante, ou seja, eles queriam moralizar, de certa forma, a política. Diante daquelas práticas que eram vistas como imorais, né? Ou seja, a prática do voto de cabresto, entre outras, eles queriam uma moralização da política, né? Queriam que os candidatos e todo o sistema eleitoral fosse mais moral. Queriam um voto secreto, entre outras reivindicações. Então, a partir de 1920, você tem uma série de revoltas militares. Em 1920 você tem uma primeira revolta ali no Rio de Janeiro, que até então era a capital da República Brasileira. E em 1924 você tem outra revolta militar também, só que dessa vez em São Paulo. No entanto, todas essas revoltas, os militares são derrotados. Em 1924, os militares que foram derrotados partiram, né, para o Paraná. E lá eles se juntaram com outros, juntos com o Preste, Júlio Preste, e organizaram o movimento que ficou conhecido como Coluna Preste. Então, esse movimento de 1924 até 1927, basicamente eles ficaram combatendo as forças armadas do país. No entanto, a partir de 1927, esse movimento foi desmantelado. Ou seja, existia uma grande revolta por parte do segmento da sociedade e descontentamento em relação à política que se adotava até o momento. Outro elemento também marcante que a gente tem que destacar é a crise de 1929. Então, em 1929, teve uma crise econômica nos Estados Unidos e essa crise se espalhou para todo o mundo. O Brasil, especialmente São Paulo, que era o maior produtor de café exportador, sofreu muito com essa crise financeira. Então, basicamente, todos os países europeus deixaram de comprar o café brasileiro devido à crise econômica. Nesse momento, de certa forma, a elite paulista, né, aquela elite agrária, principalmente ligada ao café, deixou de ter um pouco de influência. Então, aqueles grandes proprietários que até então dominavam a política passaram a ter menos influência devido à crise. Então, quando eles passaram, perderam um pouco dos seus negócios, alguns foram a falências e tal, eles perderam muito da sua influência na política. Esse período do Brasil, quem governava era um presidente paulista, que era o Washington Luiz. E para a próxima eleição, como eu falei que existia esse sistema de revezamento,
Washington Luiz e outros estados, eles apoiavam Júlio Prestes, que também era um candidato paulista. No entanto, houve um processo de rompimento, ou seja, Minas Gerais, Paraíba e o Rio Grande do Sul, eles pararam de apoiar aquele candidato paulista e passaram a apoiar o seu próprio candidato, que nesse caso era Getúlio Vargas. Então ali você tem os dois candidatos, o Júlio Prestes, defendido pela elite paulista e por outros grupos, e o Getúlio Vargas, defendido por esse novo grupo. Então no próximo vídeo a gente vai dar continuidade sobre o nosso tema. Valeu, galera!